Se você, assim como eu, está caminhando para os seus 30 anos, esse vídeo vai te ajudar, assim como fazer essa lista me ajudou e tem me ajudado a caminhar de uma forma mais leve e mais consciente para os 30 anos. Bem, em primeiro lugar, deixa eu me apresentar, meu nome é Letícia Junqueira. Eu sou várias coisas, mas acho que essas coisas não importam agora. O que importa é que eu, assim como você, sou uma mulher, uma menina, mulher, caminhando para os 30 anos, estou com 29 anos e tenho refletido bastante, né? Acho que é normal, é por isso até que existe a expressão crise dos 30. A gente reflete, acho que tem algumas idades que são mais importantes para algumas pessoas, para outras dá na mesma, mas enfim. Não é à toa que os 30 anos têm um peso assim para muita gente, né? E põe muita gente reflexiva, homens e mulheres. Bem, também quero pedir desculpas aí se por qualquer motivo eu não tô com uma energia lá no topo ou com uma aparência assim sensacional, mas é porque eu estou, enfim, né, muito cansada hoje, né? Eu estava justamente refletindo sobre esse tema, né, dos 30 anos e sobre um outro vídeo que eu vou gravar sobre o modo caverna e, e observando justamente essas alterações de idade, de energia, de disposição, né, de forma geral, e também de como, para as mulheres especialmente, cada semana é única, né, gente? Então a gente não tem aquela linearidade que os homens demonstram, principalmente, né, nas redes sociais, tem, né, de, eu ponho aquela meta e eu vou até o fim, não sei o quê. Eu acho que para nós mulheres é tudo muito oscilante, justamente porque temos um corpo que oscila, né? Temos um corpo cíclico. Enfim, sem mais delongas, é por essas e outras que eu estou mais low down nesse vídeo, assim, porque, enfim, eu queria gravar, mas ao mesmo tempo eu não tô super bem de saúde. Mas, enfim, quando a gente para pensar nos 30 anos, ou num marco importante da nossa vida, é importante colocar no papel, colocar em xeque, digamos assim, o que nós estamos fazendo, né? O que nós vimos fazendo até aqui e o que nós desejamos fazer daqui em diante, né? Quais são as práticas que queremos permanecer tendo e quais são aquelas que nós queremos mudar. Então, eu separei algumas coisas que, na minha opinião e na minha experiência, são essenciais para entrar nos 30 anos com o pé direito, que é assim que eu desejo, né? Chegar nessa idade, se Deus me permitir, com uma consciência legal e com uma disposição para ser quem eu sou, com uma identidade formada e fortalecida em Deus e com uma, enfim, uma intenção de produzir dentro daquilo que eu acredito, né? De contribuir na minha profissão, nos meus estudos acadêmicos, etc., mas sempre de forma vinculada aos meus valores. Não sei se está fazendo sentido, né? Espero que sim. Bem, primeira coisa que eu separei para falar, em relação aos 30 anos, o que fazer antes dos 30 anos, né? Minha colinha tá ali. Uma limpeza. E eu amo limpezas, né? Amo, sou a pessoa da faxina, gosto de limpar e organizar e tal. Mas eu tô falando de limpeza em duplo sentido. A limpeza no sentido físico mesmo, né? De ir abrindo aquelas caixas, sabe? Não sei se vocês são dessas assim, né? Que nem eu. De ter a caixa de memórias. Eu tenho umas 3, né? Inclusive comecei a fazer outra agora. Então, caixinhas e caixotes com cartinhas antigas, com fotos, com memórias diversas, né? Objetos. Começar a abrir essas coisas, né? Vamos supor aí que a gente tem 1 ano, se vocês estão com 29 que nem eu, ou que tem 28, enfim. Começar vagarosamente, né? No seu tempo, a abrir, fazer uma seleção de diários, cadernos, o que realmente faz sentido permanecer, ficar com você, guardar, né? E o que não, o que já pode ir para doação, ou mesmo para o lixo, dependendo do que for. Então,
fazer uma limpeza de ambiente, uma limpeza no quarto, uma limpeza na casa, enfim, e tirando as coisas em excesso, eu acho que isso é muito importante, assim, porque vai abrindo espaços, né? Eu relaciono muito o espaço físico com o espaço interno, eu acho que tá tudo muito vinculado. Então, poder abrir esses espaços é como se você também tivesse na sua mente, internamente, abrindo espaços para outras coisas chegarem, para chegarem coisas novas nos seus 30 anos. E também fazer uma limpeza em termos relacionais, em termos de companhia, de amizades. Será que faz sentido continuar convivendo com as mesmas pessoas? Quais são as pessoas que ainda fazem sentido na sua vida? Quais são as pessoas que não fazem mais? E ótimo, gratidão, caminhamos até aqui, ou caminhamos até o ano passado, sei lá. Mas soltar mesmo, né? Entender que nem tudo é para sempre. Aliás, pouquíssimas coisas são para sempre. Então, soltar e liberar essas pessoas também, né? Agradecer pela vida delas, pela experiência que você teve com elas no seu coração, enfim, fluir. Eu não tô falando no sentido de fechar as portas para todo mundo e deixar de ser amigo de todo mundo, não é isso. Tô falando de seletividade, estou falando de reflexão e, enfim, acho que a nossa porta, na verdade, né, falando de uma forma simbólica, metafórica, mas de uma forma física também, né? Se alguém bater na sua porta, no seu portão, eu acho que é de bom tom que você esteja disposto a abrir e ver qual é a necessidade da outra pessoa, né? Então eu não tenho isso de tipo, ai, nunca mais quero ver fulano, né? Eu às vezes brinco com meu marido, eu falo assim, ai, se eu morrer, você não deixa fulano entrar no velório. Mas isso é brincadeira, né? Eu falo pra ele, não, porque essa pessoa nunca mais quis saber de mim, não fala comigo, não responde, não sei o quê. E aí, se eu morrer, vai estar lá chorando, me engano. Porque às vezes, né, sou ser humano, eu também fico com raiva, fico chateada, enfim. Mas no fim das contas, sejam todos bem-vindos ao meu velório, a hora que eu morrer, sabe? Tipo, já nem vou estar mais ali. Se Deus quiser, estarei no meu eterno descanso, se for depois da volta de Jesus, né? Esperando pela volta de Jesus, aí todos vamos subir, se Deus quiser. Então, enfim, isso tudo é besteira, né? Tudo é vaidade no fim das contas. Mas não significa que a gente vai conviver com todas essas pessoas com a mesma intimidade, com o mesmo nível de relacionamento. Então é isso, não é sobre rancor, não é sobre mágoa, não é sobre criar inimizades desnecessariamente, não é sobre nada disso. Mas é sobre fazer uma seleção daquelas pessoas que continuam fazendo sentido na sua vida e mantê-las, né? Zelar por essas amizades. Eu, cada vez mais que caminho para minha maturidade, eu vejo aquele ditado, né? Amigos de verdade a gente conta nos dedos de uma mão e às vezes nem isso. E é verdade, né? Eu tenho várias pessoas queridas, amigos e amigas no lato sensu, né? Pessoas queridas. Mas amigo profundo, íntimo, que você se sente plenamente à vontade, que você sabe que nas costas não tá falando mal de você, que realmente torce por você, cara, realmente não cabe em 5 dedos, né? E é isso, isso é o normal, faz parte da vida, né? Nada de novo debaixo do céu. Enfim, segunda coisa importante, exames médicos. Sim, chegamos nessa fase da vida em que fazer mais exames médicos é importante, né? Fazer check-ups. Eu tenho amigos que fazem isso desde sempre, né? Mas eu não, eu era uma jovem assim, eu tô bem, tô saudável. Mas agora, né, com 29 anos, eu já, pelo menos uma vez por ano, geralmente no início do ano, deixa eu fazer um check-up, um exame de sangue, não sei o quê, ver se tá tudo ok, colesterol, glicose, blá blá blá, blu blu blu. Então, faço todas essas coisas, né? Vejo ali se tem algo para ajustar, e sempre tem, né, uma coisa ou outra que pode melhorar. Enfim, e aí com isso eu já vou emendar, né, prática de exercícios físicos. Eu não sou nenhuma maromba, apesar de eu admirar as pessoas que são, gostaria muito de ser assim, rata de academia, mas até agora eu não alcancei esse ideal, não. Mas, entretanto, porém, contudo, eu sou uma pessoa que estou sempre fazendo alguma atividade física, né? Eu gosto de fazer yoga, eu faço dança, vira e mexe também eu me envolvo e vou para umas rodas de capoeira, enfim, eu estou sempre fazendo alguma movimentação, e também vou ao ginásio, né? Academia. Então, eu acho que essa é uma coisa importante também, né? Antes dos 30,
adira a atividade física, e se você ainda não faz, por qualquer razão, encontre aquilo que você gosta de fazer, né? Às vezes vai ser uma corrida, enfim, tem tanta coisa, tantos jogos, enfim. Encontre o que você gosta e faça. Faça, porque você está cuidando da sua saúde, e os 30 não são os novos 20 não. Os 30 são os 30, tá? Deixa eu te falar, os 30 são os 30, o corpo muda, nossa disposição muda, como eu falei no início. Então, enfim, é importante, tá? É importante cuidar da saúde nesse antes dos 30 e, claro, né, obviamente, a vida toda. Bem, o terceiro ponto é sobre focar no que realmente importa para você. Eu acho que quando a gente sai ali da escola, etc., né, na nossa adolescência, a gente ainda está construindo a nossa identidade, construindo nossos desejos profissionais, etc. Mas quando nós entramos ali nos 18 e tal, 20 e tal, a gente começa a construir a nossa profissão. Às vezes a gente vai para um lado, vai para o outro, enfim. Mas chega um momento em que a gente define, né? Teoricamente, pelo menos a gente define, sei lá, que nem eu, né? Fui para a área de educação, sou professora e tal, tudo certo. Mas, às vezes, a gente quer abraçar o mundo também, né? Eu fui essa pessoa na faculdade, né? Inclusive, existe essa expressão, né? Ah, Barbie profissões e tal. Esses dias eu ouvi essa expressão e é verdade, né? Quando a gente está na faculdade, ainda mais quando você está numa universidade federal, etc., uma universidade pública, por norma existe uma infinidade de atividades para você fazer. Você tem a atlética, o centro acadêmico, né, ou o diretório dos estudantes, você tem uma enormidade de atividades culturais, sempre tem semanas culturais, acadêmicas, etc. Simpósios, congressos, viagens de campo, vixe, tem tanta coisa, sem contar as festas, né, as festas de república, disso, daquilo, enfim. Então, a gente está meio que assim, querendo abraçar o mundo, né? E nos 30, né, ou antes dos 30, o ideal é ir estreitando um pouquinho, né? Focando mais, porque é assim que a gente vai construir algo sólido em termos profissionais, mas também em termos pessoais, na nossa maturidade, né? Pensando que a gente chega nos 30 e a gente tem ali, teoricamente, uns 10 anos, 15 anos, né, para os 40, 45, para a gente chegar na vida adulta madura com alguma estabilidade, no sentido financeiro, no sentido de regulação emocional, né, pessoal, etc., família. Então, se a gente quer chegar lá nessa forma, e é o que eu quero, né, para mim, chegar com essa estabilidade na minha vida madura, então, nessa fase dos pré-30, 30, é ideal que a gente estreite um pouco esse horizonte no sentido de ter um objetivo mais focal e segui-lo, né, persegui-lo. E eu acho que é isso, né, ter um objetivo e focar nesse objetivo. Acho que isso é uma coisa muito importante para se fazer antes dos 30. Organizar e definir e rumar para esse destino. Bem, outra coisa que eu coloquei é realizar um sonho pessoal, um sonho que seja muito importante para você. E sonhos, gente, sonhos não têm tamanhos, tá? Às vezes o sonho de uma pessoa é conhecer o mar, né? Eu que nasci pertinho do mar, né, muitas vezes desvalorizei. E quando eu fui para Minas, eu conheci muita gente que não conhecia o mar. Então, às vezes o sonho da pessoa é conhecer o mar, às vezes o sonho da pessoa é viajar para fora do Brasil, às vezes o sonho da pessoa, por exemplo, vou compartilhar com vocês um dos meus grandes sonhos. Um dos meus grandes sonhos é conhecer uma girafa de perto, assim, tipo, trocar uma ideia? Enfim, é ver uma girafa de perto, enfim, né? A girafa é o símbolo do meu instituto educacional. Então, para mim é um símbolo tão lindo de elegância, é um animal que se destaca, um animal tão leve também, tão sereno, que tem o maior coração, né, dentre os animais terrestres, então é um símbolo também da comunicação não violenta. Enfim, eu gosto muito da girafa, é um sonho, né? Assim como eu tenho outros. Então, busque realizar um desses sonhos, né? Às vezes, enfim, eu não sei se eu vou conseguir realizar esse sonho antes dos 30, né? Gostaria. Mas eu tenho outros sonhos que são talvez mais simples e pronto. E aí eu vou focar em realizar alguns desses sonhos, ou pelo menos um deles. E eu aconselho que você faça isso também,
né? Realize um sonho seu antes dos 30. Acho que dá um gás, assim, uma sensação de, ai, tô vivendo a vida, tô realizando os meus sonhos. Acho que é por aí. Bem, aliada a isso, eu coloquei viajar para lugares novos. E aí, repito, eu, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eu conheci uma colega, né, uma professora, num evento, que ela estava me mostrando várias cachoeiras do estado de São Paulo, aliás, da região metropolitana de São Paulo até, né, ou de cidades vizinhas, como Cubatão, etc. E eu assim, cara, eu nunca fui nessas cachoeiras, eu sou de São Paulo, e eu nunca fui para esses lugares. Então, assim, ela me animou, né, me encorajou a conhecer lugares que são pertinho de mim, que tá aqui a 1 hora, 1 hora e meia, dá para ir. Então é isso, né? Viajar não precisa ser só ir lá para, enfim, para Paris, né? Que também é linda, maravilhosa, mas também pode ser ir aqui pro lado, né, da sua cidade, fazer um bate-volta no Rio de Janeiro, né? No meu caso que estou mais perto, enfim, viajar, conhecer lugares novos, acho que é uma coisa legal para se fazer antes dos 30. E sempre, né, gente? Por fim, eu coloquei duas coisas que têm muito a ver com a minha personalidade e eu espero que sejam conselhos válidos para vocês também. Um é aprender uma língua nova. Gente, esses dias eu tava assim, refletindo, né? Eu tenho quadro de sonhos e tal. Eu fiz um aos 18 anos e fiz outro aos 28 e outro aos 29. 28, 29, enfim. Mas pronto, mas eu tenho dois, assim, principais, que eu até uso como forma de comparação, às vezes, né, de tipo, essas coisas eu já não pus porque eu já realizei, já sou, já tenho, enfim. E falar várias línguas sempre foi algo que me encantou desde criança e eu coloquei isso nos meus 18 anos, né? E hoje eu posso dizer assim que, claro, eu sempre me sinto uma aprendiz nas outras línguas, porque são línguas estrangeiras, eu nunca me sinto assim, nossa, arrasando. Mas o fato é que hoje eu consigo me comunicar em inglês, né? Consigo, ou seja, me comunicar é compreender o que os outros dizem em inglês e conseguir também me expressar, né? Então, eu consigo me comunicar em inglês, consigo me comunicar em espanhol e em francês, além do meu português, né, que é a minha língua nativa. Então, ao todo são 4 línguas e isso dá uma liberdade, sabe? Quando eu viajo, né, como eu tenho muito essa relação por conta de ter ido para o intercâmbio e depois por ter ido fazer o meu mestrado e, enfim, casei com uma pessoa de Portugal, né? Então, tenho hoje em dia muita relação com esse ir e vir do continente europeu de forma geral, né? Horas em Portugal, horas eu tô na França, horas eu tô na Alemanha. E o fato é que ter a habilidade de falar outras línguas trouxe para mim uma liberdade. É tão bom você estar num país estrangeiro e você vai lá e você resolve. Você fala, você tira sua dúvida, ou você, enfim, conhece gente nova também, porque você consegue conversar com elas. Então, eu diria assim, faz muito bem e vale muito a pena falar outras línguas. Concentre-se naquela que é mais importante para você, pode ser o inglês ou pode ser o espanhol, enfim, a língua que você quiser, mas aprenda uma outra língua, vai valer a pena. E por fim, tenha o seu sonho e foque no seu sonho. Eu acho que aquela frase que o Emicida falou assim é tão assertiva, né? Você é o único representante do seu sonho no mundo. E é isso, sabe? Não interessa qual é o sonho, mas só você que representa o seu sonho. Pode até ser muito parecido com o sonho de outras pessoas. Eu queria ser professora de português, etc., impactar a educação. Tem muitas pessoas que também querem fazer isso e que também fazem isso. Professoras e professores de português excepcionais e que transformam a educação no Brasil, em Portugal, em Angola, onde for. Mas esse é o meu sonho e eu quero realizar, eu realizo do meu jeito, eu impacto as pessoas que eu alcanço, os meus alunos, e é isso, né? E esse é o meu sonho. E é isso que eu realizo diariamente, e é toda vez que eu estou estudando, me capacitando, fazendo a minha pesquisa, eu estou, digamos assim, increasing, né? Eu estou melhorando, aumentando, potencializando este meu sonho, que vai se conectar com a vida das outras pessoas e, enfim, e trazer alguma melhoria para elas. Então, tenha o seu sonho e vá atrás do seu sonho. Isso é uma coisa importante antes dos 30 e sempre. E é isso. Está entarrecendo, a luz está mudando. Eu quebrei a minha ring light. E é isso. Um dia de cada vez. Mas o vídeo está aí. Tchauzinho e até quarta-feira.